São Paulo capital. Uma história para contar. E a minha história é sobre o meu irmão secreto. Oi, Carol, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso projeto. Obrigada por se deslocar, vir até aqui, trazer a sua contribuição, contando uma rica história que a gente possa promover reflexão, entendimento, às vezes diversão, enfim, são várias as histórias e a gente está aqui de braços abertos para saber qual é a sua. Bom, para eu chegar nessa parte do irmão, acho que eu preciso dar um contexto anterior, né? Eu trabalho desde muito nova, né? Eu trabalho desde os meus 13 anos. A gente é de uma família bem pobre, então vira e mexe faltava as coisas em casa, então meus pais trabalhavam, mas aí eu comecei a trabalhar muito cedo também, né? E aí, nisso, chegou mais ou menos perto dos meus 15 anos, né? Eu já tinha vários empregos, eu fazia vários freelances, e o meu pai sempre contava que o salário dele estava atrasado. E a gente até achava um pouco estranho. Eu questionava mais, minha mãe não questionava tanto. Sabe como são as coisas, né? Geralmente as esposas não questionam tanto. E aí o meu pai, ele começou com essa história de que o salário dele estava atrasado, e aí começou a ser 3 meses atrasado, aí começou a atrasar as contas em casa, eu comecei a me desdobrar mais, minha mãe também. E aí chegou um ponto que era basicamente eu e minha mãe que segurávamos as pontas, né? E era bem complexo para mim, porque eu estudava e eu era bolsista em uma escola particular, eu precisava manter uma média muito alta de notas, né, para poder manter minha bolsa. E eu muitas vezes não conseguia, porque eu trabalhei muito fazendo esses personagens vivos de festa infantil, e festa infantil geralmente de noite. Então, quando acabava a festa, eu chegava em casa, era 1 hora da manhã, 15 anos, 1 hora da manhã em casa, era Com certeza, é muito perigoso e difícil. temeroso para as mães, para os pais, Sim, né? numa época que não existia Uber, né? Não tinha nada disso. A gente ia andando, se não tivesse, desse tempo, pegava o ônibus. Senão eu tinha que ir andando, né? Tinha que dar Perdi um o último jeito. ônibus, né? Porque tem sempre Perdi o horário. último ônibus. E quando eu tinha mais ou menos 17 para 18 anos, isso foi em 2017, mais ou menos. Eu sou de 1999, então foi mais ou menos Uma bebê. 2017, eu colapsei. Tive um burnout, né? O que hoje a gente se entende por burnout, né? Na época eu nem sabia que existia um nome para isso. Eu colapsei, passei muito mal em casa, não sabia o que era, me deu aquela sensação de angústia, aquela ansiedade. Meu coração começou a palpitar muito quando eu vi, ó, desmaiei. Nossa. Fui pro hospital, o médico falou, olha, você tem que parar, gata. Do jeito que tá, você não chega até os 18. Você precisa dar um jeito na sua vida. Dessa maneira, você não pode continuar. E, por incrível que pareça, eu acho assim que eu não sou uma pessoa que acredita muito em destino, universo. Eu acho que nós fazemos nosso próprio destino, né? Mas às vezes tem coisas que se entrelaçam tão perfeitamente que você até pensa que é como se você estivesse fazendo uma trança, sabe? Que depois de uma parte tem outra parte, aí tem outra parte, tem outra parte. E aí você pensa, caramba, tem coisas que se entrelaçam tão bem que parecem uma trança mesmo, parece algo feito pelo destino, né? Neste dia muito em específico, eu saí do hospital, tudo, e eu notei meu pai muito no celular. E meu pai não é um cara que fica no celular. Ele é muito avesso à tecnologia, né? Mas nesse dia em questão ele não saiu do celular. Enfim, passou, era uma época de final de ano, época de férias. Eu fui fazer um exame. Já que meu coração palpitou muito, eu fui fazer aquele exame mapa, sabe? Que Mapa do coloca vários coração. fios. E aí quem me levou para fazer este exame foi meu pai. Ele estava de férias da empresa, me levou para fazer o exame, porque você não pode ir sozinho. Fui, fiz o exame. Quando estávamos saindo de lá, eu notei novamente meu pai muito no celular. E eu achei estranho, mas também fiquei, às vezes ele tá de férias, como meu pai é vendedor de peças de carro, às vezes é algum cliente, né, que tá enchendo o saco, acontece. Mas
Não, ele parecia meio aflito, assim, mas não no sentido de estou atendendo o cliente, no sentido de aflição mesmo, sabe? De desconforto. Você via na cara dele um desconforto. E isso foi como se um bichinho me picasse e falasse, tem alguma coisa errada aí. O meu pai, ele tem uma certa baixa visão para perto, né? Ele já até fez cirurgia, né? Então, quando ele vai ver alguma coisa no celular, é aquele brilho máximo que ilumina tudo. Eu E sou o assim. celular assim. Aham. E eu peguei e achei estranho, mas como ele tava com brilho máximo, é como você tá num ônibus e alguém tá assistindo alguma coisa numa tela muito grande, com aquele brilho enorme, sabe? Ai, meu Deus, tô olhando o celular de outra pessoa, né? Mas chama atenção Mas mesmo. chama atenção, porque é igual um letreiro luminoso, né? Bem no seu lado. Você vai acabar olhando, mesmo que não seja da sua conta, você não vai ficar, obviamente, bisbilhotando, né? Mas você acaba olhando. Nesse dia, ele tava com o celular assim e ele ficava segurando o celular assim, sabe? E aí eu acabei olhando de relance o nome de uma mulher. E aí eu olhei aquilo de relance, mas eu não levei muito em consideração. Até que essa mulher começou a mandar algumas fotos muito comprometedoras. Nossa. E aí eu ali no auge dos meus 17 anos, Adolescente. adolescente, já com uma mente de adulto, porque eu já trabalhava desde cedo, né? E era meio que eu e minha mãe puxando as coisas em casa. E era fotos dela assim, aqui o presente que você me deu. E isso me deu uma raiva por dentro, sabe? Porque eu me senti que nem minha esposa traída, sabe? Me deu uma raiva porque eu pensei assim, caramba, tô aqui me desdobrando, poderia estar estudando, focando no meu futuro, eu tô aqui, Nossa. né? E tendo que ver isso na época, eu já tinha me formado na escola, me formei muito cedo, me formei com 15 anos, né, na escola. Mas eu tava me desdobrando porque eu queria muito fazer faculdade, então eu tava naquela época tentando arriscar um vestibular também, então eu tava estudando muito. E eu tava revoltada, porque o tempo que eu tava ali trabalhando em vários empregos, eu poderia estar estudando, e aquilo me deu uma raiva, sabe? E eu vi, e ele ficou uns 5 minutos assim na minha frente, segurando o celular, mandava mensagem pra ela, tudo completamente assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele não tava nem percebendo. E aí do jeito que eu tava ali, eu falei assim, não posso ser emocional, tem que ser racional. Engoli. Adulta você, assim, preparada, né? Sei lá, na condição. Porque é difícil isso. Sim, eu engoli. Do jeito que eu tava, engoli. Falei, vou pra casa, vou fingir que nada aconteceu. E aí foi isso que eu fiz. Fui pra casa. Conversei com um amigo meu que tava na época na faculdade de psicologia. Conversei com ele, o nome dele é Maurício. Eu falei, Maurício, aconteceu isso, isso e isso. O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, nós somos filhos dos nossos pais. A gente não tem como mudar isso. Somos filhos dos nossos pais. E, querendo ou não, nós pegamos um pouquinho dos nossos pais. Né? Seja personalidade, seja por convivência, até mesmo por maneiras de ser. Se fosse você, se você fosse a sua mãe, você acha que a sua mãe ia gostar de saber? E aí eu pensei assim, eu tô muito indignada. Então eu acredito que minha mãe também ficaria indignada. Não sabia como contar pra minha mãe direito. Não tinha nem palavras pra falar pra ela aquilo. Então eu fui atrás de uma prima minha, que era muito próxima da minha mãe. E eu contei pra ela a situação, pedi um auxílio. Ela é bem mais velha que eu, né? Pedi um auxílio, falei, olha, eu não sei como falar isso pra minha mãe. Ela falou, não, Carol, fique em paz. Pode deixar aqui, eu dou um jeito de falar com ela. Falei, tá bom. E aí minha prima cuidou de tudo ali. Né? Pegou, chamou minha mãe pra conversar. Mostrou os prints, porque meu pai chegou a um ponto que ele deixava o celular assim em qualquer canto. Ele era completamente descuidado, despreocupado. Você via que ele já estava tão acostumado que ele nem escondia praticamente, né? Entre aspas. Ele sabia que ele tava... que ninguém ia olhar, né? E isso começou a pesar na minha cabeça, porque eu falei assim, nossa, se ele tá tão confortável assim, provavelmente porque isso acontece há muito tempo, né? Porque ninguém fica tão confortável assim se fosse inicial. Eu acho que pra pessoa estar muito confortável, ela já nem sente mais que é errado, né?
E aí minha prima cuidou de tudo, falou com a minha mãe. Minha mãe, na hora, ficou muito brava. Queria mandar ele pra fora de casa, tudo. Chegou em casa, assim, transtornada, né? Tão indignada quanto eu. Mas aí, inevitavelmente, ela foi pra igreja. Minha mãe é uma mulher muito religiosa. Ela foi pra igreja, conversou com o pastor falou pra ela que o casamento era uma coisa feita por Deus. E que Deus não dá algo a mais do que podemos suportar. As igrejas sempre nessa linha aí de... E aí ela, nessa coisa, o pastor falou pra ela, às vezes Deus tá querendo te testar pra testar o seu perdão ao próximo, perdoar 70 vezes 7. E aí minha mãe, com isso na cabeça, por ser uma mulher muito religiosa, acreditou e manteve o casamento, né? O meu pai, depois disso, ele se sentiu muito blindado, eu acho, sabe? Ele se sentiu muito, como eu posso dizer, respaldado, sabe? Ela já sabe, ela já contou, nada aconteceu comigo, maravilha. Se acontecer de novo e ela contar alguma coisa, ela nem vai acreditar, ou se acreditar, vai passar o mesmo pano que aconteceu. E nisso a minha mãe acabou até ficando com um pouco de raiva de mim. Um pouco não, muita raiva de mim. Porque ela falou como se eu estivesse falando aquilo, contando aquilo, como algo maligno, entendeu? Assim, não foi o diabo que veio aqui no meu casamento, de alguma maneira por você, e tentou destruir o meu casamento. E aí eu fiquei muito revoltada, porque eu falei assim, poxa mãe, eu abdiquei da minha adolescência, de parte da minha infância, da minha adolescência, né? Por essa família, sabe? Não foi só você que foi traída, eu também fui traída, né? E agora você fala como se eu fosse a errada da situação e não ele. A gente não estaria vivendo essa situação se ele não tivesse feito isso. Mas ele passou, engoli também. Eu e minha mãe, a gente se distanciou muito, éramos muito próximas, nos distanciamos muito, muito mesmo. Após esse fato. Muito. E pro meu pai, era como... Ele parecia até um pouco debochado, sabe? Enfim, comecei a fazer terapia, comecei a ir levando, fui levando. Só que isso ficava na minha cabeça, sabe? Eu ficava, poxa, ele era um cara tão... Ele já tava tão descuidado, não é possível que tenha sido a primeira amante, que tenha sido a primeira história, né? E aí eu tenho um amigo que ele trabalha no Poupa Tempo. Pelo menos ele trabalhava no Poupa Tempo. Não sei se ele ainda trabalha porque a gente mal se fala. Mas ele trabalhava no Poupa Tempo. E no Poupa Tempo tem uma coisa chamada Encontre o Seu Pai. Você tem o nome do seu pai na certidão de nascimento. Você até mesmo não tem o nome dele na certidão de nascimento. Mas você quer conhecer o seu pai, você pode ir até um Poupa Tempo. E lá no Poupa Tempo tem um setor de Encontre o Seu Pai. E eles te ajudam a você encontrar realmente o seu pai, né? E aí eu sabia que tinha isso lá no Poupa Tempo, esse meu amigo não trabalhava nesse setor, mas aí eu cheguei pra ele e falei assim, você consegue pesquisar um nome? Eu pedi isso pro meu amigo completamente errado, não façam isso, não peçam pro amigo de vocês do Poupa Tempo fazer esse tipo de pesquisar a vida das pessoas, tá? Não façam isso, hoje em dia tem o Jus Brasil, só você jogar o nome da pessoa você descobre os processos. Mas aí eu fiquei com essa pulga atrás na orelha, fui nesse meu amigo, pedi pra ele pesquisar o nome do meu pai e o CPF do meu pai. E eu queria saber se eu tinha algum irmão, algum parente, alguma coisa. Se ele já tinha, sei lá, por algum motivo cometido bigamia, já tinha casado com outra pessoa, já tinha se envolvido. Porque no Poupa Tempo dá pra você saber tudo isso, né? Aí ele pesquisou tudo. E aí quando ele foi me falar, ele falou assim, Carol, isso vai mudar sua vida pro bem ou pro mal? E aí eu olhei e falei assim, olha, eu não sei. Aí ele falou, se eu te contar, é uma coisa que você vai ter que guardar pra você e você vai ficar remoendo isso pro resto da sua vida? Eu falei, provavelmente. Ele falou, às vezes é melhor não saber. Não saiba. O mesmo que você não sabe antes, você vai continuar sem saber. Às vezes é melhor a gente viver na dúvida. E aí eu tomei aquilo pra mim, porque ele falou assim, olha, sua mãe já passou o pano pra ele, essa história já passou... Sabe, ela já aceitou o que aconteceu, ela já vai aceitar se acontecer de novo. Não vai mudar muita coisa pra você. Continua sua vida. Vai viver sua vida, que às vezes é melhor. E eu tomei aquilo pra mim.
E falei, tudo bem. Não quis saber. Ah, sim. Então, a partir desse conselho do amigo, na verdade, ele deu um conselho, mas de uma coisa que já estava acontecendo, porque na verdade sua É, mãe não teve nenhuma atitude, exatamente. né? Porque assim, se ela tivesse, não, vamos lá, vou descobrir, sei lá, te Uhum. pedisse ajuda, porque é como quando quem ele falou, tá passando pano, né? Tipo, ela foi meio que ela foi um pouco conivente Isso. com o erro. Uhum. Ah, aí você também, nesse momento você recuou. É, Entendi. ele deu o conselho, eu falei assim, ai, às vezes é melhor realmente não saber, né? E a vida continuou. Continuou, passou. Até que chegou em meados de 2019, eu acho. E eu recebi uma solicitação de amizade no Facebook. E aí a primeira coisa que eu vi foi o sobrenome, era o mesmo que o meu. Nossa. Mas normal, porque é um sobrenome muito comum, sabe? É tipo, sei lá, Silva, Souza, é tipo isso, sabe? É um sobrenome muito comum. E aí, a segunda coisa que eu vi foi a foto. E era muito parecida ao meu pai. Ao meu pai, quando meu pai era jovem, né? Aquelas fotos de casamento que a gente vê, ele é idêntico ao meu pai. Idêntico. E aí eu não aceitei de primeira, deixei lá, porque poderia ser só uma pessoa parecida, né? Estima-se que a gente tem até, acho que 10 pessoas 7 parecidas com parece a que gente, dizem, no né? No mundo. mundo, É. exatamente. Falei assim, às vezes é só uma pessoa muito parecida. E deixei pra lá. Deu uns 2, 3 dias, eu recebi uma mensagem no Messenger do Facebook. E a mensagem era basicamente assim: oi, você não me conhece, mas eu acho que eu sou seu irmão. Toda aquela suspeita Eu falei veio, assim, não é veio de prato possível. cheio na sua mão, né? Foi, Por assim, exemplo. jogou assim, ó, tó, Ai. lide com isso agora. E aí eu Ainda bem que a aceitei. terapia estava em dia. E aí eu aceitei a solicitação de amizade dele. E aí ele falou assim, vou dar um outro nome pra ele, tá? Meu nome é Gabriel. Eu nasci em 2000. Eu nasci em 99. Você é só um ano mais velha que Eu ele. sou um ano mais velha. Meus pais já eram casados há mais de 10 anos. E aí eu falei assim, oi, Gabriel, tudo bem? Você tem certeza que sou eu? E aí ele pegou e ele falou assim, olha, certeza eu não tenho, mas eu acho que é. E aí eu falei assim, me conta um pouco a história, né? Porque eu acho que se eu não tivesse descoberto que meu pai tinha um amante, eu nunca teria acreditado nele. Ah, sim, porque até então seu pai Sim, demonstrava ser uma pessoa sim. totalmente família ali, Tinha uma coisa que a gente falava sério. na família que era o seguinte: se o meu pai morresse, a minha mãe sofria, mas vivia. Se minha mãe morresse, meu pai morria de tristeza. A gente falava isso na família. Porque meu pai parecia um cara muito devoto à minha mãe. Totalmente vinculado a ela. Totalmente, assim. Daquele tipo de pessoa que se minha mãe falasse não sei, pronto, ele ficava perdido o resto do dia, ele não sabia mais o que fazer. Sabe? Então, pra mim foi muito chocante. E aí, se eu não tivesse descoberto essa traição um pouco tempo antes, eu não teria acreditado no Gabriel. Não teria. E aí ele falou assim, olha, a minha história é a seguinte. A minha mãe, ela trabalhou em São Paulo, morou em São Paulo por alguns anos. Ela trabalhou numa empresa tal, e eu sabia que meu pai tinha trabalhado nessa empresa. Ela trabalhou numa empresa tal, de ano tal até ano 2000, que foi quando eu nasci. Ela teve um caso com um homem dessa empresa. Ela acabou engravidando, mas quando ela descobriu que estava grávida de mim, a minha irmã tinha acabado de nascer, mas eu não sabia o nome da minha irmã. Eu não sabia nada. A única coisa que eu sabia era o nome do meu pai e o nome da empresa que eles trabalharam. E a idade aproximada do meu pai. E aí eu falei assim, não, tudo bem, né? Mas qual era o nome do seu pai? A minha mãe falou que o nome do meu pai era esse. E era o nome do meu pai. Nossa. Aí eu falei, nossa, não é possível isso. Eu falei, só porque eu falei que eu não queria saber. Quer dizer, lá atrás seu amigo conseguiu te convencer a deixar pra lá e você até seguiu. Sim.
E você vê, bom, aí dizem aqueles ditados antigos que eu acho que é muito certo, nada que não esteja oculto não será descoberto. Exatamente. Veio de bandeja ali, você não fez nada para isso. E aí eu falei assim, olha, me dá um tempo pra eu digerir e aí depois eu te mando uma mensagem. Ela falou, não, tudo bem, eu entendo que é chocante mesmo e tal. Enfim. Passou, demorou mais ou menos umas 2 semanas até eu voltar a falar com ele, né? Até eu digerir aquilo e voltar a falar com ele. Eu mandei mensagem pra ele no Facebook, falei, oi Gabriel, tudo bem? Acho que agora eu tô ok pra conversar com você, né? E aí ele tava muito empolgado, muito empolgado. Ai, sempre foi meu sonho ter uma irmã, sempre foi meu sonho saber quem era meu pai, saber quem era minha família. E aí eu ouvi ele falar tudo, né, as expectativas dele. E aí eu perguntei da mãe dele, falei, como é sua mãe? Ah, minha mãe nunca viveu depois do seu pai, não. Pra sempre ela diz que é apaixonada por ele. Nossa. Aí eu falei, mas mesmo ele falando que não ia se separar da esposa pra ficar com ela, tudo, ele falou, eu não sei explicar. Eu falei, mas eles têm contato, né? Ele falou, não. O nosso pai, ele já falava assim, não, o nosso pai trocou de telefone. Foi só nesse momento ali. Nosso pai trocou de telefone e ela, com medo também, né? Ela voltou pra casa dos pais dela, que é em Niterói. Rio de Janeiro. Ela foi embora. Foi embora. E aí eu falei assim, aí sua mãe então criou você sozinha. Ele falou, quando eu nasci, ele registrou, mas ele sumiu. Então ele nunca pagou pensão, ele nunca veio atrás de saber como eu tava, ele não sabe nada. Ele só realmente deu meu nome, Gabriel, e a vida seguiu. Ele tinha vontade de ter contato, de conversar com... Tinha? Ele procurou justamente porque ele tinha muita vontade de conhecer o pai. Muita vontade, porque pelo que ele falou, a mãe dele contou uma coisa totalmente fantasiosa, sabe? Que o pai dele era um cara incrível, era um cara maravilhoso, que infelizmente por infortúnio da vida não pôde ficar com ele. Mas pelo que eu percebi, ela não contou a história real pra ele, sabe? De que era basicamente uma coisa extremamente... Na verdade, foi uma aventura. Foi uma aventura Que ele não levou com um afinco. Uma coisa de tipo assim, eu vou casar com essa pessoa um dia, sabe? Construir uma vida e tal. Nunca foi E na verdade, ele não largou da sua mãe. E assim, você contou pra sua mãe isso do Gabriel? Agora a gente entra nesse ponto. E aí ele queria muito conhecer. E aí eu virei pra ele e falei assim, olha, Gabriel, eu acho que você tem uma visão muito fantasiosa do nosso pai. Não, mas minha mãe contou isso e isso. Eu falei assim, olha, eu tenho certeza que a sua mãe deve ter visto a melhor parte dele. Mas quem vive com ele sabe qual é a pior parte. E essa melhor parte que sua mãe contou, ela não existe mais, Gabriel. E aí ele ficou muito decepcionado. Muito decepcionado. E eu falei pra ele, olha, nosso pai, ele é um cara assim, assim, assado. Ele é um cara muito ignorante, ele é um cara turrão, ele é um cara que às vezes é melhor você não conhecer. E aí ele ficou bem chateado. E aí eu falei assim, olha, se você quiser conhecer, eu não vou te impedir, é seu direito. Você é filho dele tanto quanto eu. É seu direito conhecer seu pai. O cara que te registrou, que te colocou no mundo. Te deu um nome. Você tem que saber. Eu não vou dizer pra você não. Mas eu acho que melhor não. Pensa direitinho. Vê se é realmente isso que você quer. Se daqui uns 2 meses você achar que isso é a coisa certa a se fazer, faça. Mas pensa em quantas pessoas vão ser afetadas por isso. A sua mãe sabe que você está procurando? Ele falou, não. Eu falei, então a sua mãe não sabe o que você está procurando. E ele falou que, apesar da mãe dele ter uma visão muito fantasiosa, a mãe dele acho que estava chegando num tempo, assim, até porque a gente tinha se passado praticamente 20 anos, né? Ela já estava chegando num tempo, assim, que ela já estava começando a pegar um pouco de raiva. Eu acho que ela achava que ele ia voltar um dia, e como ele nunca mais procurou ela e largou ela sozinha com a criança pra cuidar... Quer dizer, aí nem é mais a questão dele com ela, a questão dele não ter sido nem pai de um filho que ele até registrou. Exatamente. E aí eu acho que como ela ficou esperando ele voltar por longos quase 20 anos e ele não voltou, pelo que o Gabriel me disse, ela
Ok. já tava meio que aceitando que, que aquilo não ia acontecer, e ela começou a pegar um pouco de raiva. E aí eu falei assim, olha, Gabriel, sua mãe já tá pegando uma raiva dele, sabe? Eu acho que, às vezes, ela até segue a vida dela, você ganha um padrasto muito bacana, sabe? Porque eu falei assim pra ele, olha, o meu pai, o nosso pai, ele não vai dizer pra Deus muito pra ser filho dele. Então, eu falei, guarda isso no seu coração. Ele não vai fazer isso. Não vai. E aí ele falou, não, mas você tem certeza? Eu falei assim, eu tenho certeza. E aí eu contei pra ele a história, aconteceu isso, isso e isso e tudo mais. E aí ele falou assim, realmente eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu vou fazer minha mãe sofrer. Porque eu acho que se ele trouxesse o nosso pai de volta pra vida dele, pra vida da mãe dele, e ela voltasse àquela visão fantasiosa, ou até mesmo ela percebesse que aquele cara nunca existiu, aquele cara pelo qual ela se apaixonou, eu acho que isso ia fazer ela sofrer muito mais do que ela só aceitasse que ele ia voltar. Você acha que a dor seria dobrada, por exemplo? Acho, triplicada. Né? E além de tudo... E a sua mãe, você chegou a contar? Então, aí o que acontece? Eu e o Gabriel, a gente colocou na mesa os pontos bons e os pontos ruins. Né, da gente contar e da gente não contar. Porque tem as duas mães que iriam sofrer. Exatamente. E aí eu falei assim, Gabriel, eu acho que já foi tanto sofrimento da minha mãe, meu, e toda essa situação, e vai ser um sofrimento pra sua mãe, eu acho que não vai valer a pena a gente contar. E aí meio que ficou. E aí a gente fez esse pacto de nunca contar. Ah, não contaram. E aí vocês ficaram numa amizade ou não? Hoje em dia a gente conversa. Só online? Online, a gente nunca se viu. Ele tem muita vontade de vir pra São Paulo, eu tenho muita vontade de ir pra Niterói pra conhecer ele, né, claro. Mas a gente conversa, data especial, data comemorativa, a gente fala um com o outro, a gente lembra o aniversário um do outro, tudo assim. Tem um vínculo mesmo. A gente tem um vínculo ali. Sem nenhuma das mães saberem. A gente tem uma amizade ali sem nossas famílias nunca saberem um do outro. Nossa, mas foi, acho que para poupar tanto uma mãe quanto a outra, sim. E até, não pelo seu pai, que eu acho que ele não foi, né, legal, sim, com nenhum das duas famílias, mas pelo menos as mulheres que sofreram, sua mãe é casada a vida inteira, não sabe se ver sem seu pai, sim, e a outra que criou essa fantasia, idealizou essa pessoa que talvez foi só na mente dela, né? Talvez ele tenha tido algum momento bacana, tudo, mas provavelmente foi mais uma aventura momentânea e que ele só registrou talvez porque acho que talvez por questão de lei, deve ter tido medo, alguma coisa assim. Com certeza. Mas o interessante é assim, que você tem esse vínculo, esse elo que promove, vamos dizer, o sentimento mesmo de irmandade ali, de irmão, e acaba que são praticamente 1 ano de diferença. Isso gera um pouco, assim, também é legal ter um irmão. Né? Principalmente porque o meu irmão já faleceu, né, eu tinha um irmão, realmente ele faleceu ainda pré-adolescente, né, de problemas de saúde mesmo. Então, eu voltar a ter um irmão foi muito bacana, né? Ah, sim, é verdade. E o Gabriel já me falou que ele é meio que sozinho. Hoje em dia, ele e a mãe dele, né? E os avós dele já faleceram, né? Então, ele e a mãe dele, então ele é muito sozinho, assim. Sim. Lá, então, sempre que ele ele mandou uma mensagem assim, oi maninha, tudo bem? Como que você tá aí? Ah, que bacana. E a gente atualiza a vida um pro outro, assim. E conforme vocês são muito jovens, mas assim, a maturidade for chegando, eu acredito que vai haver um momento de até desse encontro bonito. Com certeza, com certeza. Porque aí vai ser uma coisa, porque é uma coisa já de adultos, é uma coisa que vocês decidiram, né? E ampla vontade, não é mais nem imposição, nem questão de lei, é uma questão mesmo de decisão pessoal por afeto, que já desenvolveu um certo afeto. Esse momento certamente vai acontecer por vontade dos dois. Sim. Eu espero que realmente aconteça, né? E espero que no futuro a gente crie um vínculo ainda maior, né? Porque hoje em dia a gente se fala mais em data comemorativa, né? Aniversário de um de outro, Natal, a gente se fala, Páscoa, né? Mas
Eu acho que é uma vontade tanto minha quanto dele da gente ter uma relação mais próxima, né, um dia. Acho que sim, e até pelo fato de, mesmo que seja, porque a vida é tão corrida mesmo, acaba que ninguém tem muito tempo. Mas se já existe pelo menos essa lembrança, o aniversário, essa data, tem gente que é da família dia a dia e nem dá mensagem nenhuma. Então, Sim. já é alguma coisa, digamos, significativa para vocês, no sentido do vínculo que vocês já estabeleceram, ainda que seja virtual. Acho que vocês têm esse sentimento um pelo outro. E voltando à história, né, eu acabei depois voltando a falar com esse meu amigo que trabalha no Poupa Tempo, né, e eu falei assim, olha, agora já não adianta mais você mentir pra mim, agora eu já sei que eu tenho um irmão. Não adianta mais você mentir pra mim, eu já descobri, agora eu quero saber se eu tenho mais. Caramba! E aí ele virou e falou assim, então, não sei como te falar isso, né, mas tem. Agora, você quer nome? Você quer alguma coisa? E aí ele falou assim, olha, você já descobriu um, tudo bem, foi muito bacana, foi muito legal, tá. Mas será que os outros vão ser? Nossa! Porque você tem que pensar que você foi a filha que ficou com o pai. Nenhum deles ficou com o pai, nenhum deles teve o pai. Né? Então, da mesma maneira que esse irmão pode ter sido muito legal com você, o próximo pode não gostar. O seu amigo nunca foi favorável a você destrinchar esse assunto e tentar descobrir a verdade. Mas então tem outro ou outros, não sabe? Provavelmente tem. Eu não quis saber o nome, tá? Provavelmente tem. Fico feliz que pelo menos todos eles foram registrados. Fico triste que nenhum deles recebeu pensão. Acho que isso deveria ter sido uma coisa muito primordial. Sim, pensão alimentícia é a obrigação do pai, só isso. Não é favor, Sim. não é esmola, né? É obrigação, sabe? Eu não imagino as dificuldades que meus irmãos podem ter passado porque não tinham esse apoio do meu pai. Né? E você contou isso pro Gabriel? Contei pra ele, falei, olha, eu conversei com um amigo meu, eu trabalho no Poupa Tempo, tudo. Ele falou que a gente tem outros irmãos. Só que o que acontece? Aparentemente, na busca do Poupa Tempo, quando você pesquisa por nome, se tiver outra pessoa com o mesmo nome, meio que pode dar cruzado, entendeu? Então, não necessariamente pode ser que eles são filhos do meu pai, como pode ser que não. Foi o que eu entendi. Sim. Posso estar sendo leiga. Entendi. Mas foi meio que o que eu entendi. E... voltando à história mais ainda, quando eu descobri que o meu pai tinha uma amante, né? Eu fui atrás de saber se ele tinha mais, né? Ou quem era aquela mulher com a qual ele conversava e tudo mais. E a mulher sumiu. Deu um chato sumiço e ela tinha uma filha pequena. Agora, né? Se é dele... Eu não sei se é, se não é. Até porque, pelo que eu vi, os dois trabalharam na mesma empresa ao mesmo tempo, pela mesma quantidade de anos. E batia até com a idade da filha dela, né? Então, eu não sei até que ponto chegou essa relação do meu pai com ela ou não, né? Enfim... Mas, pelo menos com o Gabriel deu tudo certo. Sim. A gente se dá muito bem, né? Vão se conhecer futuramente. A gente espera se conhecer um dia também futuramente. Que legal. A gente tem um pacto, quem casar primeiro tem que convidar o outro. Isso mesmo. Eu sou muito favorável à família, primos, eu gosto. A gente se sente acolhido nesse ambiente, né? Quando não é tóxico, enfim. Sim. Carol, você é uma menina que, assim, bem madura... Pelas vivências que teve, né? Por tudo que você já passou. Você acha que você perdoou seu pai, entre aspas? Não sei se é perdão. Olha, eu acho que é capaz da gente perdoar, mas a gente não aceitar mais certas coisas, né? Então, eu acho assim, perdoar meu pai, eu perdoei pelo que ele fez comigo. Eu não posso perdoar ele pelo que ele fez com a minha mãe, porque eu acho que isso é uma questão dela. Se ela perdoou, a vivência dela. Eu perdoei pelo que ele fez comigo. Mas eu acho que eu não consigo aceitar totalmente o que ele fez com outros filhos que ele teve. Justamente por isso que eu falei, né? Não quis contato com nenhum, não teve pensão alimentícia, não foi procurar saber se estava vivo, se estava morto, se precisava de alguma coisa, se estava doente, se não estava. Sim, e é bom até você falar esse caso aqui, porque é um caso absolutamente comum no Brasil, de os homens não assumirem seus filhos, dos pais não darem... E não é só a bendita pensão, é apoio emocional, Sim. É participação, que eu acredito que mais do que o dinheiro é o que falta. E eu já vi, eu não sou uma psicóloga, nada, mas já li muito sobre esse assunto e especialistas comprovam que a ausência do pai é profundamente devastador enquanto...
ferida dentro da formação de um ser humano, principalmente na infância, na primeira infância, na adolescência. Então, é algo para se pensar bastante e que a lei devia ser mais severa. Eu não sei, já vi casos de pessoas que afetivamente elas já processaram por falta de afeto mesmo. Sim, e você consegue tirar o nome do seu pai da certidão. Então, se, por exemplo, seu pai nunca cuidou de você, nunca foi atrás, nunca fez nada por você, e você não quer ser obrigado a cuidar dele na velhice, um cara completamente anônimo que você nunca viu na sua vida, que abandonou sua mãe, você pode entrar com um processo para retirar o nome dele da certidão e aí você não vai ter mais nenhuma obrigatoriedade com ele. Sim. Né? Inclusive, eu falei isso pro Gabriel, eu falei, porque foi assim, ele tinha muito essa ideia de que eu acho que não a ideia do nosso pai em si, mas eu acho que a ideia de a paternidade no geral. Eu acho que ele imaginou ter um pai como uma coisa muito diferente do que realmente foi pra mim, por exemplo. Né? Eu acho que ele imaginou um pai como aquele cara que é o seu super-herói, sabe? Aquele cara que cuida de você, que te ensina as coisas, tudo. E como ele parecia ser muito sozinho, na época quando a gente falou com ele, ser só ele e a mãe dele, né? Acho que a única referência paterna que ele teve foi do avô. E o avô já havia falecido e aparentemente faleceu antes dele ter se tornado adolescente. Então tem coisas que realmente é pra formação, né? Faz falta. Menino, faz A presença falta. numa festinha da escola, vai jogar bola ou participar de algum campeonato, que seja de xadrez, sei lá. E você quer ter O seu pai, papá. todo mundo tira foto. Eu acho que, inclusive, assim, essas festas, esse período é triste nas escolas. Não deveria nem existir isso, porque nem todo mundo tem mãe, nem todo mundo tem pai. Eu sei que é bonito, lógico que os pais têm direito a celebrar as vitórias, os estudos dos filhos, mas deveria existir alguma forma, porque para uma criança que não tem e ainda não tem essa maturidade de entender, é devastador passar por isso, essa exclusão. E aí eu até falei pro Gabriel, eu falei assim, olha, se você tá com essa ideia de que nosso pai é um cara super bacana, super família, que vai te amar incondicionalmente, cara, desvincula essa ideia dele, ele não é essa pessoa. Ele é uma pessoa completamente distante, ele é uma pessoa que ele não vai em festa de Dia dos Pais, ele é uma pessoa que se você precisar dele na sua formatura, ele não vai, ele não foi em nenhuma formatura minha. Aquele cara que vai dizer que eu te amo, ele nunca disse. Então desvincula essa ideia dele, ele é uma pessoa totalmente distante. Tá? É como se você tivesse uma pessoa morando na mesma casa que você, não necessariamente ela é seu pai. Tá? E aí eu expliquei isso pra ele, eu falei, olha, se você estiver achando que é um cara que vai ser o seu super-herói, não é ele. É desvinculado emocionalmente e afetivamente da família, né? Dos filhos. Complicado, difícil e até traumático. Que ótimo que você pensa em terapia, falou disso no começo. Acho que todos nós deveríamos fazer desde a infância, porque são muitos traumas, muitas coisas que a gente passa. Isso dentro, internamente, é algo que dói, que você precisa encontrar ferramentas, sentimentos, onde você consiga lidar com essas frustrações, com essas dores, com essas ausências. Então, a terapia é cura mesmo, né? É essencial, realmente. Agora eu vou fazer uma dinâmica com você. Aí tem a lâmpada e que não tem, você tem direito a fazer os pedidos, não tem número. Quantos você quiser. 3 pedidos? Pode ser mais, pode ser menos. Olha, eu acho que eu desejaria que pelo menos por um dia todo mundo tivesse a felicidade que almeja. Sabe? Independente de qualquer coisa, que ela tivesse apenas um dia, nem que fosse um dia, que ela tivesse toda a felicidade do mundo. Né? Eu acho que a gente sofre tanto, né? Que a gente muitas vezes esquece de ser feliz ou esquece de vivenciar as coisas boas da vida, né? Às vezes a gente quer só um dia que seja tudo extremamente bom. É verdade. Aconteça como a gente quer, né? Sim. Então eu acho que é isso que eu pediria, assim, que pelo menos por um dia existisse a plenitude. Um dia extremamente bom, tudo desse certo e que a pessoa tivesse aquilo que ela almejasse. Eu acho que isso era o que eu pediria. Que lindo, ainda mais que você está pensando no coletivo, muito lindo. Isso é importante, porque a gente sempre pensa na gente, né? E muita gente pensa no material. E você está surpreendendo, porque igual você e o menino de ontem também, de anteontem, não sei, que é a segunda vez que eu uso, e ele falou de saúde, saúde, que ele queria ter saúde. Porque a gente sempre pensa atrela a bens materiais, e não é isso. Exatamente. E eu acho que o bem material a gente conquista, o dinheiro ele vem e vai. Vai ter um momento da nossa vida que a gente vai estar super bem de dinheiro, vai ter outros momentos que a gente vai estar só na pindaíba. Isso a gente dá um jeito, a gente se vira,
né? Mas eu acho que a felicidade pega muito, porque não adianta você ter dinheiro e não ser feliz. Exatamente. Tudo bem que você pode ser triste chorando em Paris? Pode, mas aí você tá sendo triste, talvez você nem esteja naquele momento, né? Então, acho que se você estiver feliz, você curte até se você estiver embaixo da ponte, tomando banho de chuva. É verdade. Porque é dentro. Essa Vem de riqueza é dentro, dentro. vem de dentro. Aqui, o Brasil, trânsito. A gente usa bastante elementos aqui. Sim, Eu gostaria de dizer assim, se é uma travessia que certo. alguém faz em algum momento, e teve algum momento que essa travessia, você falou muito bem aí, explicou que você é bem madura, passou várias coisas. Que momento assim, mas que você se orgulha de ter? Que travessia que você fez? Que situação que você possa mencionar? Que você fala, eu fui, apesar de até de estar solitária ali, não sei, mas porque tanto que é um ser só que tem aí, né? É um Sim, elemento. Então, sim. onde sozinha você conseguiu trilhar um caminho que você ficou feliz e deu certo. Olha, eu acho que na época da pandemia, né? Acho que foi difícil pra todo mundo, mas na época da pandemia eu acabei ficando desempregada, né? E com muitos milhares de brasileiros. E eu acabei desenvolvendo uma depressão e como a gente estava em casa trancado, essa depressão ficou muito severa. Quando a pandemia passou, mas a gente ainda usava máscara, eu decidi que eu não ia aceitar ficar em cima de uma cama, né? E eu não saía da minha cama, eu não comia, eu não ia ao banheiro, eu não tomava banho, eu definhei. Virei. Sabe a lenda do corpo seco? Nossa, Eu virei um corpo seco, né? E aí um dia eu parei, eu percebi que eu tinha perdido tudo, meu relacionamento tinha acabado. E assim, eu não via mais nada na vida, eu não sabia o que fazer no futuro, pra mim todos os dias eram iguais. E aí, em certo momento, eu falei assim, eu só tenho essa vida. Eu não tenho outra vida pra viver. Não é um jogo de videogame que eu vou morrer e aí eu vou voltar na fase que eu tava e eu vou voltando até o momento que eu conseguir. Não é, eu só tenho essa vida, sabe? E a gente vive muito pouco. A gente tem o quê? 80 anos pela frente? Chutando alto, tá? 80 anos pela frente e nesses 80 anos eu vou fazer o quê? Sabe? Eu já vivi tanto em 20, né? Eu vivi tanto em 20. Sabe? Eu vou ter aí mais 60 pela frente. E qual é a vida que eu quero levar? Qual é a pessoa que eu quero me orgulhar de ter sido, né? E aí eu levantei da cama, voltei a fazer terapia. E tentei me apegar às coisas boas que eu gostava. E coisas boas que eu poderia voltar a gostar. Coisas boas que eu poderia testar. E eu fui nesse ápice, fui tentar fazer tudo o que eu queria fazer. Tudo que eu via, eu queria fazer. É que nem criança quando aprende a ler, que tudo que ela vê, ela quer ler. Era eu. Tudo que eu via, eu queria aprender a fazer. E eu acabei descobrindo alguns esportes que eu gostava. E eu nunca fui uma pessoa que gostava de esportes. Muito pelo contrário, eu já cheguei a tirar nota baixa em educação física. E eu nunca gostei muito de esportes, mas eu falei assim, quer saber? Eu vou ter 60 anos para aprender um esporte. Eu vou ter muito tempo, sabe? Eu vou fazer isso. E aí eu fui atrás de algum esporte, um esporte mais mirabolante que eu poderia ver, eu fui atrás. Aí fui atrás de BMX, correr de bicicleta. E aí competia, gostava. Eu sempre ia pra praia, final de ano. Falei, vou aprender a surfar. Vou dar um jeito, vou aprender a surfar. Aprendi a surfar, me acidentei. Mas eu falei assim, quer saber? Eu vivi, sabe? Eu senti alguma coisa. Eu acho que mesmo me machucando nessas experiências, eu vivi muito mais do que se eu tivesse ficado em cima daquela cama. Então eu acho que esse foi o meu ponto de travessia. Quando eu levantei da cama, eu falei assim... Tem uma frase muito interessante que dizem que se você levantar do caixão, o velório acaba. E eu acho que é realmente isso, né? Se você levantar da cama, só depende de você. Levanta, anda, vai fazer alguma coisa. Se vira, sabe? Dá seu jeito de viver a sua vida. Faz o que você achar que você tem que viver, né? então foi um momento solitário e mais ao mesmo tempo de, assim, de realmente de vigor pela vida, né? Porque esporte, praia, é adrenalina, aí é onde vem o gosto pela vida. Sim, exatamente. Que bonito. Pra mim, na verdade, o gosto pela vida veio quando eu percebi que eu conseguia fazer alguma coisa. Eu sempre achei que eu poderia fazer muitas coisas, aprender muitas coisas, mas não ser necessariamente boa nessas coisas. Sabe? Uma coisa é você aprender a tocar violão, outra coisa é você ser muito bom tocando violão. Né? Aquela coisa que você fala, não, me orgulho de saber fazer isso. Né? E foi mais ou menos isso. Eu não era a melhor,
mas eu sentia que eu era boa. E isso pra mim bastava. Eu falei assim, eu tentei, eu persisti até eu ficar boa nisso. É isso que eu quero. Que bacana, nossa, e é um exemplo até, porque quanta gente não está aí afundada em depressão, Sim, sem conseguir pensar no que pode fazer para frente. sim, com certeza. Muito interessante, muito bonito esse relato. Esse aqui é o troféu Vitória, Uhum. e normalmente eu peço para a pessoa remeter a quem, incluindo ela mesma, Sim. para quem ela dedica esse troféu. Olha, eu acho que eu dedico esse troféu ao Gabriel, que não se chama Gabriel. Eu acho que eu dedico pra ele, porque eu acho que precisa ter muita coragem pra você ir atrás de algo assim, sabe? Ir atrás de um parente que você nem sabe se vai gostar de você, se vai te odiar ou se não vai. Você ir contra a pessoa que te criou, né? Você ir atrás de um sonho, né? Se despiu, assim, vamos dizer, né, se despiu da essência para, assim, se colocou até humilde, né? Eu acho que é a Sim, humildade de levar um não, de ser escorraçado, ser renegado. sim. Então ele foi muito corajoso. Eu acho que, pra mim, assim, eu não acho que era uma coragem que eu teria. Foi uma coragem que eu não tive. Mais de uma vez, né? Pô, quantas vezes Sim. nessa história eu tive a oportunidade de saber e eu escolhi não querer saber. Ele não só quis saber, como ele foi atrás. E eu acho que é tão importante essa história para você, que você trouxe essa história aqui para Sim, trazer, quer dizer, né? Não, a gente tá pondo outros nomes e tudo, mas quer dizer que foi algo que realmente mexeu lá atrás e sim. tá até hoje carregado dentro de você, esse sentimento. E esse irmão tão Exatamente. querido que a vida te trouxe. Exatamente. Gabriel, manda um beijo para ele. Um beijo pra ele, um beijo, Gabriel. Eu espero que você esteja assistindo isso, tá? Um Feliz Natal pra você, adiantado. Um Feliz Natal pra sua mãe também, tá? E pra mim, você que é o verdadeiro vitorioso dessa história, foi só a coadjuvante. Se você tivesse a oportunidade de fazer um protesto ou fazer uma declaração de amor, enfim, dizer alguma coisa que fosse atingir milhares de pessoas, muitas pessoas, em um lugar amplo, ou mesmo que não fosse um lugar amplo, se você soubesse que tem muita gente te ouvindo e é uma coisa que você acha importante falar, ou um protesto, ou uma mensagem que você queira dar para o mundo através do megafone, o que você diria? Nossa. Pode Me pegou pensar. de surpresa. Eu acho que eu diria se perdoe, acima de tudo. Porque no decorrer dessa história, no decorrer de muitas coisas que eu passei, e eu ainda passo, eu me culpo muito, né? E às vezes a gente fica preso nessa culpa, remoendo isso e a gente esquece de viver, né? E eu acho que não é exclusivo meu, acho que quantas vezes na vida a gente não se arrependeu de algo, de alguma coisa que a gente fez, de alguma coisa que a gente falou, de uma situação que a gente viu e a gente não fez nada. E a gente acaba com aquilo na cabeça e a gente esquece do que aquilo nos trouxe de bom, ou do que aconteceu depois, do que aconteceu antes, a gente fica remoendo naquele passado. E eu acho que é isso que muitas pessoas precisam, se perdoar, né? É verdade, isso liberta. Liberta. Não assim como também ao próximo, né? Sim, também, porque a gente tem mania, né, de não perdoar as pessoas, né, muitas vezes. Tem alguma consideração final que você queira fazer? Eu agradeço o espaço. É a primeira vez que eu conto essa história para muitas pessoas. São pessoas muito, muito, muito próximas de mim, realmente, que sabem dessa situação. Não é uma coisa que eu conto para todo mundo. E eu fico feliz que os meus amigos tenham me impulsionado a contar essa história, porque realmente é um desabafo a gente poder soltá-la pro mundo, né? E eu agradeço o espaço, agradeço toda a gentileza que você teve comigo para ouvir a história também. E eu espero que quem esteja ouvindo tenha gostado também, se identifique se tiver passado pela mesma situação. E, como eu disse, se perdoe. Tem coisas que a gente não pode mudar, que estão além da nossa capacidade, da nossa compreensão. Eu que agradeço você confiar, trazer à tona. Acho que para mim, de verdade, é até um orgulho conseguir ajudar alguém a se expressar nesse sentido e ouvir também, atenta, porque isso pode acontecer com qualquer um. Quando a gente fala de família, de irmãos, de convívio, de traição, enfim, de situações que nós, infelizmente, passamos, mas que
apesar de tudo, de toda a dor, de toda a dificuldade, em algum momento isso serve para que a gente também, como você falou, você se olhou lá no momento da travessia e levantou e foi atrás, né, comparando as situações difíceis que a gente passa na vida, que são várias. Teve do irmão, mas teve a depressão, teve tanta coisa. Você trouxe a humanidade, porque é tão fácil alguém olhar e falar, uma mocinha de 26 anos, imagina o que essa menina tem, né? Mas assim, tem história, tem vivência e tem muito progresso. Então, eu acho que eu fico contente e desejo sucesso na sua trajetória também, no seu encontro, seja quando for, com o Gabriel, que vocês possam de verdade se vincularem para sempre, porque o que vale e o que fica é o amor nessa vida. Sim, com certeza. É a capacidade que a gente tem de tocar as pessoas e as pessoas nos tocarem também, né? Verdade. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Você que assistiu essa história tão bonita, tão tocante e deseja também contar uma história de forma online, a gente vai fazer essas entrevistas, esse momento também de maneira virtual. Agradeço a sua atenção. Obrigada, um abraço e até breve.